Olá, Rodrigo. Espero que esteja tudo bem com você e com seus familiares. Hoje eu vim apresentar a você a resolução da minha prova em vídeo. Então está aqui o meu nome, João Pedro Pereira Magalhães, e o meu RA. Então, para começarmos, viremos aqui no nosso enunciado da prova e olharemos o que você nos pede. Considerando a modulação do comprimento de canal, faça o esboço da curva IDS por VDS. Os valores de W, L e tensões de polarização são de escolhas do projetista. Destaque no esboço as regiões de operação do transistor. Então, nos são dadas, né, as características do nosso NMOS e do nosso PMOS. Então, vindo aqui no simulador, então já estamos aqui no Arcade, temos aqui todos os valores já preenchidos, né, dos parâmetros do nosso circuito, porém os que eu escolhi foi o de VDS e VSD, de 12 volts, o nosso VGS de 2 volts, o W não, né, no caso o L de 1 micrômetro, o L de 1 micrômetro e o VGS de 2 volts. Dessa forma, os únicos valores que realmente ainda nos faltam são o de W para o NMOS e o de W para o PMOS. Os valores de Kp e Kn já estão respectivamente colocados no Edit PSpice Model e os valores de VTO também já estão devidamente posicionados. Então, vindo para o nosso slide, a primeira coisa que nós devemos fazer, que nós iremos fazer antes de começarmos propriamente a fazer os cálculos, é nos situar em qual região de operação os nossos MOSFETs se encontram. Então, aqui nós iremos fazer o teste a partir de uma inequação. Então, VDS tem que ser maior que VGS menos VT. Então, aqui 12 volts tem que ser maior do que 2 volts menos 1 volt. E podemos ver que essa inequação é verdadeira. Dessa forma, o nosso MOSFET se situa na região de saturação. Então, a fórmula que nós iremos utilizar para o cálculo de W em relação a IDS, né, é a de região de saturação. A mesma coisa se dá ao nosso MOSFET do tipo P. Então, nós teremos que colocar essa inequação como verdadeira, né, caso ele esteja na região de saturação, ou falsa, caso ele esteja na região de triodo. Então, VDS tem que ser maior que o módulo de VGS menos VT. Então, substituindo os valores, nós encontramos que o nosso MOSFET se situa também na região de saturação. Então, a fórmula que nós iremos utilizar de IDS é a seguinte. Dessa forma, viremos ao Octave, já temos todos os valores preenchidos, então iremos fazer o cálculo do nosso W para o MOSFET N e o nosso W para o MOSFET do tipo P. Então, fazendo a simulação, encontramos que o valor de W para o MOSFET do tipo N é de 5.6250 EA-7 e para o W do MOSFET do tipo P é 9.3023 EA-7. Então, se virmos aqui no nosso simulador, veremos que os valores batem, estão sim próximos, né, um do outro, e então podemos fazer a nossa simulação do tipo DC Sweep. Então, ao fazermos a nossa simulação, veremos que o valor esperado de corrente é atingido, os 90 EA-6, que é o valor, né, do último dígito do nosso RA multiplicado por 10 EA-6. Então, é verídico, né? Então, o valor que você pediu no enunciado está aqui sim sendo mostrado. E as regiões que nós temos aqui nas nossas curvas são as seguintes. Para o MOSFET do tipo... Vamos voltar aqui rapidinho. Para o MOSFET do tipo P, a sua região de triodo é de mais ou menos de 0 até mais ou menos 1,5, né? 1,5 volt. E aí, a partir desse valor, ela entra na região de saturação. Então, de 1,5 volt até 12 volts, ele está na região de saturação. Antes disso, ele se encontra na região de triodo. Já para o MOSFET do tipo P, então vamos vir até aqui, de 0 a 1 volt, ele se encontra na região de triodo. A partir de 1 volt, ele se encontra na região de saturação. Dessa forma, categorizamos as regiões de operação dos nossos MOSFETs de acordo com o gráfico analisado. Na questão número 2, temos que considere a topologia do amplificador apresentado na figura 1, considere as seguintes informações de projeto.
RL igual a 10 megaohms e VDD igual a 12 volts. Projete o circuito do amplificador considerando uma resistência RS para estabilização da corrente DS. É a nossa alternativa A. E a alternativa B, faça o desenho esquemático e explique em detalhes todas as escolhas do projeto. Então, aqui são os valores, né, que nós escolhemos. Então, viemos aqui no ORCAD. Os valores de capacitância C1 e C2 são de 100 microfarad. O RL sendo igual a 10 megaohms, como foi acordado, e o valor de VDD igual a 12 volts. Os demais valores escolhidos serão mostrados no octave. Então, aqui temos os valores escolhidos na região de cima. Então, o VDS igual a 4 volts, o VGS igual a 1,75 volt, o IDS igual a 90 EA-6, sendo que esse valor nos foi fornecido. O valor de L igual a 1E-6, o valor de Kp igual a 320 EA-6, também nos foi fornecido no enunciado da prova, o VT de 1, que também nos foi fornecido, e o valor de RL novamente. Então, para começarmos, né, a determinar os demais valores, eu separei por blocos para ficar mais fácil. Então, aqui nós temos o valor de RS e RD, que são definidos a partir de VDS e IDS. Temos os valores de tensão em RS e RD. O valor de RG1, sendo que o valor de RG2 eu também escolhi, sendo ele igual a 7 megaohms, né? Então 7 é a 6. E o valor de W também será definido a partir dos demais valores escolhidos. Então, ao rodarmos a simulação, veremos aqui os valores esperados de cada um dos outros elementos, né, do nosso circuito faltante. Então, aqui temos o valor de RD e RS definidos. Temos também o valor de VRS e de VRD. Então, aqui igual a 4. Temos também o valor de RG1, igual a 7.6087 EA-6 ohms. E também temos o nosso valor de W, igual a 1 EA-6 metros. Metro, né, no caso. Então, aqui nós temos os valores devidamente substituídos. Então, para a primeira questão, temos que, ademais, né, o valor de Rsig igual a 1 kΩ, que também foi escolhido a partir de mim, e os valores de Vsig, sendo o seu offset igual a 0, seu valor de amplitude de 0,5 microvolt, a sua frequência de 7 Hz e o AC igual a 1. Na questão C, temos que faça a caracterização completa do amplificador projetado. E na alternativa D, faça o desenho do modelo equivalente de pequenos sinais. Então, antes mesmo de irmos para os cálculos, iremos vir ao nosso ORCAD. Então, aqui nós temos o nosso circuito e temos também o seu modelo de pequenos sinais. Iremos fazer uma simulação do tipo transiente no nosso circuito original, por assim dizer, né? Para vermos se os valores encontrados anteriormente estão de acordo com a simulação feita, né? Então, já fiz a simulação aqui do tipo transiente. Então, iremos vir aqui no Output File e vemos que o valor de ID igual a 90 EA-6, o VGS de 1,75 volt e o valor de VDS igual a 4 volts, exatamente como havíamos escolhido, né, que eu havia escolhido e que também nos foi dado. Então, mostrando assim que os cálculos estão corretos e que o valor esperado em simulação também está devidamente no seu lugar. Outra coisa que iremos analisar é o nosso ganho que tivemos no nosso circuito, né? Na simulação aqui, então, nos é mostrado que o nosso ganho é de 8,3831. Logo, podemos fazer a caracterização completa do nosso circuito. Então, iremos encontrar o valor de GM, de Rin, de Rout, o valor de AV, que seria o nosso ganho de saída, né, que seria o AVO, e também iremos definir o nosso valor de GV. Então, iremos compilar. Compilado os nossos cálculos, né, temos aqui que o valor de GM é igual a 2,4 EA-4.
temos que o nosso valor de AV é igual a 10.619 e o nosso valor de AVO é igual a 10.667. Por fim, temos que o nosso valor de GV é igual a 8.5641. Uma nota, né, um adendo aqui que eu preciso fazer é que eu tentei tirar dúvida com você, né, Rodrigo, em relação ao meu AV, né? Não está batendo com o valor aqui da simulação. E você tinha me pedido, né, para te lembrar em relação a isso. Apesar de a gente ter feito todos os testes e ver que realmente os cálculos, né, e a simulação estava certa, estava acontecendo essa pequena diferença. Então, só estou te lembrando porque você havia me pedido, né, no dia que eu fui tirar a dúvida com você. Contudo, o nosso valor de ganho geral de tensão está bem próximo, né, do valor de ganho que nós encontramos aqui. Então, isso demonstra que os cálculos estão corretos, né, e que o valor esperado na simulação foi encontrado sim nos cálculos, apesar do nosso AV e do AVO ter dado essa diferença um pouco considerável. Então, aqui nós temos, né, o nosso circuito de modelo de pequenos sinais devidamente construído. Já na alternativa E, é-nos dito, faça um esboço das formas de onda do sinal Vin e VO. E na letra F, demonstre o impacto de VRSig no ganho geral de tensão do amplificador. Então, voltaremos aqui, né, ao ORCAD. Apesar de termos já aqui posicionado, né, todos os probes certinhos, viremos aqui rapidamente na nossa simulação e conferiremos também que o nosso valor de GM, calculado anteriormente, né, voltando aqui rapidamente, no Octave, está correto. Então, todos os valores esperados pelos cálculos são encontrados na simulação perfeitamente. Agora sim, fazendo a nossa simulação, né, para vermos o plot do valor de Vin e de VO, temos que o valor de Vin é o que está em ciano e o nosso valor de VO é o valor que está sendo mostrado na cor vermelha. Então, o nosso valor da cor vermelha é o nosso VO e o nosso valor da cor ciano é o nosso Vin. Aqui também temos plotado, né, o valor do VO do circuito anterior, né, então, do circuito aqui de cima, e podemos ver que ele está muito próximo do VO de pequenos sinais. Dessa forma, mostrando que os cálculos também estão corretos ou bem próximos dos valores esperados. Por fim, se voltarmos aqui no Octave e analisarmos a equação de GV, veremos que GV tem uma relação inversamente proporcional com Rsig, ou seja, a partir do momento em que alteramos o nosso valor de Rsig, nós teremos um valor de GV maior ou menor. Então, vamos pegar aqui e recriar, né, o nosso Rsig. Então, vamos colocar aqui Rsig. E vamos definir alguns valores para ele, para que possamos ver na prática como a mudança no valor de Rsig impacta no nosso GV. Então, vou colocar aqui que o valor de Rsig agora será 2e a terceira, ou seja, 2k, né? Então, anteriormente, né, como havíamos encontrado, era de 8.5641. Então, se fizermos aqui nossa simulação, encontraremos agora um valor de GV igual a 7.1753, ou seja, nós aumentamos o Rsig, o valor de GV caiu, como esperado, já que a relação entre eles é inversamente proporcional. Caso agora diminuirmos o valor de Rsig, né, então vou colocar aqui 500, ou seja, a metade do valor original, ao simularmos, temos que o valor de GV agora é igual a 9.4817, ou seja, o Rsig caiu e o nosso GV aumentou. Dessa forma, mostrando que a relação entre eles é inversamente proporcional e dando, assim, uma veracidade maior aos cálculos. É isso, muito obrigado pela sua atenção, Rodrigo, e até mais.